Manhã de domingo, hoje dia 22 de fevereiro de 2026. A paz do Senhor seja com todos vós, Igreja de Cristo. Sejam bem-vindos. E você que ainda não é, procura, estás ouvindo? É porque o Senhor tem uma palavra para ti também. Seja bem-vindo em nome do Senhor. Nós somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig. Sempre falamos aqui da cidade de Itajaí, aonde vivemos, aonde nascemos nessa região e sempre estamos por aqui. Que a graça do Senhor também seja sobre todos que têm orado por nós. E nós continuamos naquele acordo de orar todos os dias pelos irmãos. Não tem como citar nomes, mas o Senhor conhece, sabe o teu endereço, a tua situação, a tua dificuldade. Eu não tenho como responder tantos e tantos, centenas de comentários todos os dias. Eu não tenho como responder, mas o Senhor conhece a tua dificuldade e sabe tudo do que tu estás necessitando. Confie no Senhor. E grato a Deus por todos que estão chegando todos os dias, se inscrevendo e também fazendo com que essa mensagem chegue mais longe. Vocês sabem lidar com isso? Ajude-nos a mandar para mais distante, mais pessoas ouvir a mensagem do singelo Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Queridos irmãos, quando nós falamos em Igreja de Cristo, ela é muito mais do que nós podemos imaginar. O que Ele tem reservado aqui nessa terra, que vem um dia buscar. Ele não veio, não prometeu de buscar outras coisas daqui para levar para lá. Ele não precisa, mas Ele, pelo amor que Ele demonstrou através do seu Filho Jesus, Ele um dia vem nos buscar, a igreja chamada noiva do Cordeiro. Ela não se limita a uma instituição religiosa, a uma organização cristã, a uma denominação. Não, é um povo escolhido. Só Deus, na sua graça e sabedoria, Ele sabe realmente aonde está aqueles que lhe obedecem e se separaram deste mundo. Aleluia! O salmista Asaf, no Salmo de número 80, ele fala primeiro no versículo 8 desse Salmo 80, sobre o que Deus tinha trazido do Egito, falando sobre o povo hebreu, que depois de tantos anos no Egito, 400 e poucos anos, foi trazido de lá para uma terra prometida, desde que um acordo que o Senhor fez, uma aliança que Ele fez com Abraão. Abraão peregrinou por ali, mas nunca tomou posse da terra. Aquele povo agora foi trazido do Egito, o Senhor limpou todos os inimigos dele, plantou eles como uma vinha ali. E essa vinha precisava ser cuidada, precisava ser zelada, mas foi deixado. E vocês sabem da história. Quantas vezes Israel foi levado para o cativeiro, para a dispersão, tudo por causa da desobediência, porque não cuidaram da vinha do Senhor. E no versículo de número 12 desse Salmo 80, ele diz: por que quebraste então os seus valados? Eram umas cercas, valas e cercas que tinha para cuidar da lavoura. Por que quebraste os seus valados de modo que todos que passam por ela entram na vinha? Tiram de lá alguma coisa? Escute o versículo 13. O javali da selva, o porco selvagem, a devasta, e as feras do campo a devoram. O javali, aqui no Brasil hoje nós já conhecemos, mas ele não era conhecido aqui. Ele entrou pelo sul nos anos 80, por aí,
E foi subindo pelo país afora. Em toda a América Latina ele está. E não tinha aqui, foi trazido de fora. Satanás está por aí, meu irmão, para entrar na lavoura de Deus, devastar, destruir. Ele entra para devastar, e depois vem as outras feras também e vão devastando tudo. Por isso que nós estamos aqui todos os dias falando para os irmãos: fica firme, meu irmão, não volta para trás, meu irmão, vamos pregar a verdade, vamos viver o evangelho de Cristo, irmãos, não vamos ser igual ao mundo, vamos nos separar desse mundo, nós somos separados. Igreja quer dizer um povo tirado para fora. Agora no versículo de número 14, Asaf profetiza com a alma, com sentimento, aquele sentimento que deveria de estar sempre em nossa vida. Ele diz assim: ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê e visita a tua vinha. É o que nós precisamos dizer: ó Deus, pelo amor do teu nome, visita o teu povo. Notifica-nos durante esses anos tão difíceis que nós estamos vivendo. Olha para nós, Senhor. Tem misericórdia. Quantos rebanhos lindos, quantas multidões se foram levadas, porque alguém não cuidou da lavoura de Deus. O javali entrou, a fera do campo entrou e vai devastando tudo. Parece-se uma coisa estranha, comparando-se à igreja do Deus vivo, não é mais esse corpo lindo. Você não vê mais isso, porque quem é espiritual vê a igreja do Deus vivo. Verdade. Quando Jesus mandou que João escrevesse as 7 cartas para a Ásia, ele escreveu para todo o tempo da igreja aqui. E nós temos na última, porque quando ele terminou a última, ele disse: eu sou o Amém. Quer dizer, chegou no fim. A igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia. Laodiceia quer dizer, o povo é que manda, a voz do povo. É isso que quer dizer Laodiceia. Triste é a igreja, irmãos, quando é o povo que manda ali. Quando é o povo que exige que se faça o que ele quer. E é o que nós temos visto no dia de hoje. Correção não pode ter mais. Porque não, para que obedecer? É nós que estamos agora mandando, é nós. A palavra de Deus ficou para o lado de fora. Assim aconteceu com a igreja de Laodiceia. A palavra de Deus não estava mais lá dentro, porque Jesus batia na porta ainda, chamando para ver se eles atendiam, porque ele queria entrar. Ele queria fazer uma grande obra naquela igreja. Mas não sabemos se eles abriram ou não. Só que a sentença que Deus disse, a situação que eles estavam, era terrível. Irmãos, que nós possamos ser obedientes à palavra de Deus, que a palavra de Deus mande em nós, e nós não mandamos nela. É ela que manda em nós. É ela que faz o que tem que fazer por nós. E assim nós vamos chegar um dia na presença do nosso amado Jesus. Queridos irmãos, a igreja de Laodiceia não foi por falta de cuidado no início. Ela foi bem plantada. Paulo teve muito cuidado com ela. Falou isso lá no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, quando ele se reuniu com os anciões lá em Mileto, não é? Falou sobre Laodiceia. E também aqui, na carta aos Colossenses, capítulo de número 4, versículo de número 16, ele falou assim. Versículo 15 também. Saudai os irmãos que estão em Laodiceia, e a ninfa, e a igreja que está em sua casa.
Uma pessoa que estava à igreja lá na casa dele. Igreja, irmãos, quando falava aqui, 7 igrejas da Ásia Menor, não eram grandes construções, organizações. Era um povo que vivia naquela região. Talvez se congregando debaixo de uma árvore, na casa de um, numa praça, numa escola, num lugar ou noutro, não é? Era a igreja do Senhor. Era um povo respeitado. Era um povo também sofredor, perseguido, mas brilhavam. E a luz do Senhor estava sobre ela. Essa mensagem, vós sois a luz do mundo e o sal da terra, irmãos, já foi para eles também. Foi para eles. Eles tinham que ser sal da terra e luz do mundo. O javali não ia entrar lá porque tem sal e tem a luz do mundo. As feras do campo também não vão entrar. O falso obreiro não entra. Mensagem falsa não entra. Ensinos falsos não entram. Porque tem uma cerca, tem o poder de Deus, a virtude de Deus. Homens e mulheres que oram, que buscam o Senhor, que clamam o Senhor. E no versículo de número 16, Paulo diz assim: e quando esta epístola, esta carta aos Colossenses, for lida entre vós, entre eles os colossenses, fazei também que seja lida na igreja dos Laodicenses, lá em Laodiceia. E a que veio de Laodiceia seja lida entre vós. Eles tinham esse interagir entre eles, a igreja. A mesma palavra que foi pregada, irmãos, para a igreja de Filadélfia, era a mesma que era pregada para Laodiceia. A mesma que foi pregada para Éfeso, era para Esmirna, e todas elas receberam os mesmos conselhos. Era o Cristo crucificado, o arrependimento, o batismo no Espírito Santo, a alegria do Espírito, os milagres entre eles, mas a falta de cuidado levou, como nós citamos aqui, a igreja de Laodiceia, aquele estado de miserabilidade. Mas o Senhor ainda dando uma oportunidade. Verdade. Se tu ouvir a minha voz, eu estou batendo do lado de fora, mas se tu abrir a porta, eu irei até ti. E cearei contigo e tu comigo. Ele ama e repreende, castiga aquele que ele ama. Então, querido irmão, a mensagem para a igreja é essa. E o mundo precisa continuar ouvindo a mensagem, a voz da igreja. Verdade. E para o mundo continuar ouvindo a voz da igreja, nós precisamos continuar ouvindo os conselhos de Deus, as ordenanças de Deus, para passar para a igreja do Senhor. Que obreiro seria eu, de deixar o povo mandar, o povo à vontade. É o povo que manda, não. Quem manda é o Espírito Santo. Amém. Quem manda é o Senhor. A voz dele está aqui, é a palavra. Querido e soberano Pai, sim, Pai, no nome de Jesus, teu Filho amado, aleluia, nós te agradecemos. Nós te louvamos e bendizemos ao teu nome por tudo que tu tens feito por nós. Tu és a nossa paz, tu és a nossa esperança, tu és a nossa alegria. Sim, Pai de amor, não deixa nós, Senhor, sermos igual a este mundo, nos conformando com este mundo, mas fazendo o que tu tens mandado nós fazer. Ajuda o teu povo em toda a terra, em todos os países da terra. Sim, Pai, pois a tua igreja está em todo lugar. Alguém está lá, alguém já passou por lá. Tu já estivesse lá com eles e tu estás com eles. Guarda-nos em ti, Senhor. É o pedido da nossa alma, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, até amanhã, na santa paz de Cristo Jesus. Deus os abençoe.